a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 35 até o 40. E vamos ler o versículo 38. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? O tema de hoje é: Jesus bebeu o cálice da ira em nosso lugar. Muitas vezes, em oração, nós já pedimos muitas coisas ao Senhor. Mas nós também já pedimos coisas que, no momento, pareciam ser necessárias. Mas, com o passar do tempo, depois, nós vimos que isso não tinha o seu devido valor como nós achávamos que naquela época tinha. Não vamos nominar coisas aqui, mas quem sabe muitas vezes nós já fizemos essas coisas. Jesus Cristo, ele negou um pedido de João e Tiago. Às vezes, nós sempre ensinamos que Deus atende às nossas orações da melhor forma, mas esta melhor forma pode ser também um não. Sim, Deus não é obrigado a atender às nossas orações no momento que nós pedimos e nem depois. Ele pode dizer não, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. E é necessário que muitas vezes Deus diga não. Especialmente nós vamos entender isso quando olhamos lá para trás as orações que nós fizemos. Quem sabe a maioria delas, os pedidos estavam corretos e eram coisas excelentes. Mas também, quem sabe, tinham coisas que nós julgávamos ser bom, mas depois não eram. E Deus falou não. Deus falou não. E isso foi importante para nós. Tem horas que Deus precisa fazer desta forma, porque tem horas também que nós não sabemos o que nós pedimos. João e Tiago pensavam que Jesus iria fazer um reino terreno, como muita gente anda falando por aí, religiões que dizem que Jesus vai voltar e reinar 1000 anos aqui na terra, num reino puramente terreno, justo, perfeito. Mas Jesus não vem fazer isso. Isso nem é bíblico. Na Bíblia nem tem essas coisas. Então, os discípulos já tinham isso na cabeça e eles achavam assim: bom, já que Jesus está indo para Jerusalém e ele falou que ele vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia, então ele vai fazer a sua obra e aí ele vai ser o rei. Porque sempre foi chamado lá no Antigo Testamento, como também já esses do Novo Testamento, e já chamaram Jesus de rei. E é por isso que Herodes se revoltou tanto quando os magos do Oriente vieram falando que eles vieram adorar o rei dos judeus. Esta palavra rei sempre tinha a ideia de coisas terrenas. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus não estava fazendo estas coisas terrenas no sentido de fazer uma administração pública, política aqui na terra. Nós então olhamos para o texto bíblico e já chegamos à conclusão que a resposta, sendo não, ela foi uma resposta para falar: chega desse assunto. Esse assunto de coisas terrenas, esse assunto de que Deus vai governar aqui no mundo pecador as coisas, isso não vem de Deus. Isso é um assunto que alguém colocou. O reino de Deus não é deste mundo. Jesus, ele é o rei porque ele cumpriu a obra da salvação e ressuscitou. Agora ele governa sobre todas as coisas. Mas
não vai aqui vir botar uma cadeira de um trono aqui na terra para governar este mundo. Enquanto isso, aprendendo essas lições de que tem coisas que nós vamos errar na hora de pedir e quem sabe a maior parte vamos acertar, nós precisamos pedir as coisas de Deus. E mesmo que às vezes Deus, sabendo de que nós vamos pedir aquilo que não é bem conveniente, nós acharmos que no momento isso é bom. Então nós vamos fazer o seguinte: sabendo que pode acontecer que aquilo que pedimos não vai ser bom para nós, sempre vamos falar para Deus: seja feita a tua santa vontade. Mas vamos pedir, vamos agradecer e vamos nos dedicar a conversar com o Senhor. E sempre é preciso se lembrar que o mais importante não é a coisa aqui na terra. Tudo o que aquele João, aquele Tiago ou até Pedro e outros pensaram que administrar coisas aqui na terra era mais importante. Não, estas coisas são passageiras. E a igreja não deveria se preocupar com coisas terrenas, tanto assim como muita gente se preocupa. Nós precisamos dessas coisas para viver, sim, enquanto vivermos aqui na terra. Mas a nossa preocupação precisa ser evangelizar, pregar o evangelho, dar bom exemplo de uma fé cristã que está dentro de nós. E isso realmente é mais importante porque isso é a nossa salvação. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e nós nos fixamos aqui na terra como filhos de Deus, para um dia também sermos levados para junto do reino celestial. E tudo isso é possível porque Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E através de Cristo, então, nós temos o perdão, a vida, a salvação e pertencemos ao reino de Deus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a nós sempre escolhermos as melhores coisas para nós, para os outros e para a Igreja de forma geral e a missão que nos cabe aqui na terra. Venha sempre nos ajudar, mas seja feita sempre também a tua santa vontade. Em nome de Jesus, amém.